Olá, bom dia, como vocês estão? Terça-feira, véspera de feriado. Ontem eu postei alguns vídeos falando sobre o padre lá que retirou a sua própria vida. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, será que esse rapaz só fica pensando nisso, só fica pensando em morte, pensando em coisas tão pesadas assim? Não, muito pelo contrário. Meu pensamento sempre é muito positivo, pensando em coisas boas, mas também a gente precisa entender que a vida não é só tranquilidade, não é só calma e não é só paz. E é um assunto que eu sempre falo, é um assunto que me acompanha há muito tempo, que eu estudo há muito tempo, por ter convivido, por ter passado a experiência de ver pessoas próximas que sofreram na sua família esse tipo de situação. Eu uso essas expressões, esse tipo de situação, perder a vida, tudo, porque algumas palavras a internet não aceita muito. Então eu convivi com isso. Eu vi a dor do outro, eu vi o sofrimento do outro, e eu sempre me questionei, né? Por que disso? Eu tenho, como sempre falo, eu tenho uma crença religiosa, eu tenho uma visão religiosa da vida, mas também eu tenho uma visão mais global das coisas do dia a dia. O fato de eu ter participado de trabalhos de prevenção, convivido com outras pessoas, de ter estudado, de estudar sempre o comportamento, me ajuda também a entender as minhas dificuldades, os meus problemas, que eu também tive e tenho problemas como qualquer pessoa. A pandemia também afetou a minha família, também afetou a mim. Tive parentes próximos que acabaram encerrando a sua existência aqui em virtude da Covid. Mas a gente precisa entender por que disso, para inclusive a gente ter uma qualidade de vida melhor, para a gente se entender melhor, para a gente compreender melhor a trajetória da gente de vida, de existência, e procurar caminhos que nos confortem, que nos motivem, que nos faça querer viver mais, com melhor qualidade de vida, com melhor com qualidade de relacionamento, de convívio. Passo por terapia já há mais de 8 anos, é fundamental, e já passei antes também, porque a gente precisa sentar, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar com as pessoas sobre as nossas emoções, o que a gente sente, o que a gente pensa. Trabalhar com as pessoas nessa situação tem um peso muito grande na alma da gente, e a gente precisa se cuidar, a gente precisa manter sempre esse feedback, né, com outras pessoas, para que a gente veja qual o caminho que a gente está seguindo, se não está se perdendo no caminho. E eu estudei, né, como eu falei, eu fiz pedagogia para aprender a ensinar, compreender como funciona o processo de ensinamento. Depois eu fui fazer psicanálise para entender não só o pensamento de Freud, o pensamento de vários pensadores, né, de Lacan e de outros, nessa área emocional e psicológica, e depois fui fazer neurociência para entender também a parte fisiológica, né, como isso influencia no nosso dia a dia. Tudo isso com o objetivo de autoconhecimento, de entender, de compreender como é que a vida se processa dentro de cada um. E tenho, como falei, minha parte espiritual, onde eu estudo, eu participo, eu entendo as coisas de uma outra forma. Tudo isso vai moldando quem eu sou, vai moldando os meus interesses. E eu tenho um amor muito grande pela vida, mas eu não sou feliz 24 horas por dia. Eu não fico dando risada 24 horas por dia. Eu tenho os momentos de tristeza, tenho os momentos de reflexão, de ira, de raiva, como qualquer ser humano tem. Só que eu não disfarço, eu não escondo. Eu não quero passar a imagem de um ser perfeito, que não sou.
Inclusive, quanto mais a gente comunica as nossas imperfeições, os nossos erros, mais fácil a gente corrigir. E quanto mais a gente se esconde, quanto mais a gente quer passar uma imagem perfeitinha, bonitinha, né, a coisa fica ruim para a gente. Então, a gente precisa todo dia sentar, refletir, pensar. Cada vez que eu sento à mesa, ligo o celular e gravo um vídeo, eu estou fazendo um processo terapêutico comigo, refletindo, pensando, colocando para mim o que eu penso, que eu sinto. Eu não faço um roteiro disso aqui. Eu não escrevo antes o que eu vou falar, pesquiso antes o que eu vou dizer. Não, eu sento e deixo, né, o coração, deixo a alma, deixo o espírito, deixo a minha essência se manifestar. Isso ajuda a me entender, me ajuda a me compreender, a encontrar o meu caminho. Vai acontecer tudo do jeito que eu quero, que eu penso? Não. A vida não é do jeito que a gente quer, deseja. Ela tem o seu próprio ritmo, a sua própria caminhada, a sua própria forma de ser, e cabe a gente aprender com isso, né? E deixar as coisas fluírem e ir aprendendo com o que a vida traz para a gente aprender, para que a gente cresça, evolua e nos tornemos pessoas melhores. Mas acima de tudo, a gente não nasce amando, a gente não nasce sendo caridoso, a gente não nasce ser bondoso, mas a gente se educa para isso. A gente se educa para aprender a amar o outro, a gente se educa para poder ser caridoso, para ser bondoso, para ser correto. É uma questão de educação, é corrigir a rota, é entender o caminho, né? É observar, é ouvir o outro, é se entender, é analisar cada momento da vida para que a gente encontre o nosso norte, encontre as nossas habilidades, as nossas competências, aquilo que faz bem para a gente. E a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, quem tem mais capacidade, mais facilidade de fazer. Isso tudo são reflexões que a gente faz diariamente. Então, um bom dia para você, uma boa terça-feira, e amanhã, se Deus assim o permitir, a gente vem com outro vídeo para conversar, para refletir, para pensar um pouco. Bom dia.